Olá, caros alunos. Eu vou falar hoje sobre o período colonial e o início da colonização, destacando as capitanias hereditárias e o governo geral. Para entender esse período colonial, que vai de 1500 a 1530, é necessário trabalhar alguns pontos que a gente até trabalhou na sala de aula. Por exemplo, sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, estabeleceu que esse lado aqui, né, era de Portugal e o outro lado da Espanha. Né, o acordo firmado entre Portugal e Espanha. E esse tratado aconteceu depois da chegada dos espanhóis através do italiano navegador e genovês Cristóvão Colombo, que ele chegou na América Central. Então, depois de 2 anos, em 1494, ocorre essa mudança. Mas percebam também que essa mudança, o primeiro tratado, não pega essa parte que será de Portugal, que é justamente a parte do Brasil. E ocorre essa mudança, a partir do Tratado de Tordesilhas, essa parte passa a ser do Brasil. E, que a gente trabalhou até na sala de aula, eles chegam, os portugueses chegam em 22 de abril de 1500, e justamente essa parte do litoral brasileiro que eles vão ocupar, justamente passa, através desse tratado, passa a ser de Portugal, garantido, apesar que outros países não vão aceitar esse tratado. Então é interessante a gente pontuar essa parte. E também a navegação que Cabral deveria fazer seria justamente seguindo a rota que foi estabelecida por Vasco da Gama até as Índias, mas ele chega nessa parte aqui e muda e chega justamente na parte do Brasil, que tinha garantia através do Tratado de Tordesilhas, que foi em 1494. E eles chegaram em 22 de abril de 1500. Então, 6 anos depois, eles justamente chegaram. Então, o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que eles já imaginavam que existia essa terra por causa da mudança do Tratado de Tordesilhas. E ele deveria seguir a rota que chegaria até as Índias. E ele mudou a rota e chegou justamente no Brasil. Esse nome Terra de Santa Cruz é justamente um nome que eles utilizaram e depois eles passaram a utilizar o nome Brasil. Muitos acreditam por causa da grande quantidade que eles encontraram de árvore conhecida como pau-brasil, que servia para atingir roupas e também fabricar móveis e navios. Roupas tingiam a roupa de cor, a cor avermelhada. Passando nesse período do pré-colonial, de 1500 até 1530, ocorre o trabalho conhecido como escambo, que os indígenas trabalhavam cortando a madeira, o pau-brasil, e em troca recebiam pentes, machados, tesouras, espelhos, roupas, entre outros objetos, que a gente também trabalhou na sala de aula. Mas percebam que os indígenas não tinham o objetivo de acumular esses produtos e comercializar e vender. Essa ideia do comércio tem a ver com aquele contexto da época dos europeus, que eles estavam no capitalismo comercial. Tanto é que eles iam para as Índias para conseguir produtos para revender na Europa. Estavam navegando pelo Oceano Atlântico em busca de terras, de ouro, prata e também dentro do contexto religioso catequizar os índios, mas os nativos, onde eles chegassem. Então o objetivo comercial era muito forte, mas para o indígena não. Então cortava essa madeira e recebia esses produtos que poderia ser interessante para eles, mas dentro do contexto comercial não. Continuando, percebam também que essa imagem ela mostra animais exóticos, animais que não existem.
Então, dentro daquele contexto de imaginação, né, depois da Idade Média, a questão das lendas que existiam na Europa, então eles misturavam muito essas coisas nessa ideia da imaginação, causar impacto também. Então, eles reproduziam imagens também, que até a gente sobre a expansão marítima também eu mostrei outras imagens para vocês, né? Então é interessante pontuar essa parte. Sobre a montagem administrativa, então os motivos que levaram, por exemplo, à colonização do Brasil, o início da colonização, que até 1930 não ocorreu a colonização, foi dessa forma: o índio trabalhando, cortando a madeira em troca de objetos, dentro de uma relação conhecida como escambo, e também, né, eles deixavam em locais que eram chamados de feitorias. Então os portugueses deixaram algumas pessoas para se aproximar dos indígenas, a entender como eles falavam, comunicação, tudo, até convencê-los a esse trabalho. E, né, depois, né, que eles perceberam, né, por exemplo, que estava acontecendo a chegada de outros povos que não estavam respeitando o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, que definia essa parte do Brasil para Portugal e o outro lado, né, para a Espanha. Por exemplo, os franceses, né? O rei da França na época era Francisco I, e ele vai até dizer, né, de forma irônica, que no Testamento de Adão não tinha nada dizendo que essas terras eram, né, para Portugal e Espanha. Então ele, não obedecendo, né, não aceitando esse tratado, aliás, ele acaba, né, mandando que os franceses fossem para o Brasil. E eles chegam, os franceses se aproximam do grupo indígena chamado Tupinambá, e os portugueses já estavam próximos dos tupiniquins, né? Esses dois grupos indígenas, eles eram rivais. E com a chegada dos franceses e dos portugueses, essa rivalidade entre os tupiniquins e os tupinambás vai ficar mais acirrada. E continuando, né, com essa questão dos franceses chegarem no Brasil com o interesse do pau-brasil, justamente, né, se tornava, né, uma ameaça deles dominarem o Brasil. Então foi necessário criar o quê? Uma expedição. Essa expedição, né, conhecida, várias, né, outras expedições aconteceram, mas eu estou destacando essa que eu achei, né, acredito que é mais importante. Então a expedição de Martim Afonso de 1531, o que é que ele vai fazer? Ele vai fundar a primeira vila, a Vila de São Vicente. Ele vai fundar o primeiro engenho, e com o objetivo também de defender a fronteira, de defender o litoral brasileiro dos invasores, no caso, que seriam os franceses na visão dos portugueses, né? Todos estavam sendo invasores aí, né? Porque o indígena já vivia no Brasil, como já sabemos. Continuando, né, o início da colonização do Brasil e as razões da colonização, a ameaça dos franceses de dominarem o Brasil. Então era necessário colonizar, mas não apenas isso. Os portugueses tiveram a notícia de que os espanhóis tinham descoberto ouro e prata na América Espanhola. Então eles ficaram animados, porque eles poderiam também encontrar ouro no Brasil. Também a questão da própria despesa, né? A despesa era muito grande, né? A escassez de moeda, a dificuldade financeira para financiar expedições, né? Navegações para chegar até as Índias, contornando a África. Então todo esse trajeto era muito tinha muita despesa, então era necessário focar as atenções para o Brasil, né? Que, né, era necessário colonizar o Brasil e explorar o Brasil, e era necessário criar o quê? Né? Ou implantar um produto que desse lucro. Então esse produto escolhido foi justamente a cana-de-açúcar, na produção de açúcar. O açúcar era um produto bastante valorizado na Europa, e eles já tinham experiência na produção desse produto, né, do açúcar, nas ilhas, por exemplo, da Madeira, Açores e outras ilhas da costa africana. Então era um produto bastante lucrativo. Mas não só isso, o clima brasileiro era favorável, e também a terra. Então foram fatores importantes para a plantação da cana-de-açúcar, que eles trouxeram, né, as mudas, e plantaram no Brasil. E, né, um produto que era bastante lucrativo, que era o açúcar, que também eles fabricaram, né, nos engenhos, também a aguardente.
E era necessário criar um sistema de administração, um sistema de ocupação dessas terras. E justamente, né, eles criaram as capitanias hereditárias, que também já tinham experiência nas ilhas ali na costa africana, né, por exemplo, Ilha da Madeira. Eles já tinham experiência nessa forma de administração. Capitanias hereditárias, hereditárias por quê? Porque eram passadas de pai para filho. A mão de obra, né, que passou a ser utilizada como escrava foi a mão de obra indígena, porque eram os povos que estavam lá. Então eles passaram, né, dentro dessa ideia de que acontecia de forma amistosa no período pré-colonial, né, que é antes da colonização, e a partir do início da colonização os indígenas se tornaram escravos. Essa escravidão ora vai diminuir, ora vai aumentar ao longo desse período colonial. A escravidão indígena vai durar até o século XIX, certo? Então mais na frente a gente vai ver outras questões em outras aulas, a questão da escravidão indígena, né, que ela vai diminuir, principalmente com a chegada dos jesuítas, também que é um assunto que a gente vai debater um pouco ainda nessa aula. Então é necessário pontuar essa questão do escravo indígena, mas também destacar que quando os portugueses chegaram, eles encontraram milhões de indígenas. Alguns historiadores colocam 3 milhões a 6 milhões de indígenas. E muitos indígenas morreram por causa de gripes, a varíola, doenças que os europeus, os portugueses trouxeram, né, com eles e acabaram, né, infectando, matando vários indígenas, né. A gente está vivendo esse contexto aí de pandemia, coronavírus, então essa gripe aí, né, devastadora, o organismo, né, da gente não está acostumado com esse novo vírus e está acontecendo no mundo todo, né, uma grande quantidade de mortes. E imagine naquela época, né, com a chegada dos portugueses, o organismo do indígena não estava acostumado com essas doenças e milhões de indígenas morreram com a chegada dos portugueses. Então isso é muito importante também destacar. Sobre as capitanias hereditárias, elas eram divididas em 15 partes para 12 capitães donatários, que muitos, na verdade, muitos nem vieram, porque quem ia arriscar num lugar desconhecido, mata, indígena, né? E os capitães donatários, eles eram escolhidos pelo rei e, né, alguns, né, tinham prestado serviços para o Império Português, seja na África, na Ásia, e eram escolhidos, e quem escolhia justamente era o rei. Essa forma de mapa das capitanias hereditárias é uma forma que é bastante utilizada nos livros didáticos. E, né, dessa forma horizontal. Mas percebam que também, né, aliás, eu quero acrescentar que uma pesquisa de um engenheiro, ele foi pesquisar nos arquivos lá de Portugal, e ele, né, através dessa pesquisa, ele chegou à conclusão que o mapa, né, das capitanias hereditárias, o mapa deveria ser diferente, né, e ele coloca em outra situação. Então esse é o modelo tradicional que é utilizado bastante nos livros didáticos, e esse modelo já está sendo colocado em alguns livros didáticos, poucos ainda, né, mas através desse professor, né, engenheiro e professor da USP, Jorge Sintra, né, ele chega a essa conclusão que, né, alguns estavam, né, alguns lotes na forma horizontal, né, ele mostra no mapa, e outros de forma vertical. Então, né, uma pesquisa mais recente sobre como seria, né, como foi, né, a questão do mapa, né, das capitanias hereditárias. Esse modelo é um modelo mais atual, mas não quer dizer, né, tem essa, como eu, né, estou colocando para vocês, tem o modelo antigo, que é baseado muito no historiador do século XIX, né, Adolfo Van Hagen, né, e, né, esse modelo mais recente de 2013. Continuando sobre as capitanias hereditárias, eu falei que ocorreu a implantação da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, e os capitães donatários,
eles tinham, né, que seguir dois documentos. Tinha a carta de doação e o foral. E eles também, né, dentro dessas regras, eles poderiam doar lotes de terras. Eles recebiam um imenso lote de terra que eles não poderiam vender, né, ficaria para a partir do momento que o capitão donatário morresse, ficaria com o filho mais velho, mas eles não poderiam vender. E eles poderiam doar partes desses grandes lotes para outros colonos, que seriam homens católicos, que deveriam desenvolver também essas seis Marias, esses lotes que eles recebiam do capitão donatário. E o capitão donatário ele poderia cobrar impostos, exercer a justiça, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente também sobre esses dois documentos, carta de doação e o foral. E as seis Marias, quem recebia poderia vender. Lembrando que o capitão donatário não poderia vender a sua capitania. As razões do insucesso da maioria das capitanias a gente vai destacar também. Mas primeiro sobre os documentos. Então a carta de doação conferia ao donatário a posse hereditária da capitania. Os donatários, não proprietários das capitanias, mas apenas de uma parcela das terras, tinham, entretanto, o direito de administrar toda a capitania e explorá-la economicamente. Então, como eu falei antes, ele recebia esse documento, né, a carta de doação, mas ao mesmo tempo ele não poderia vender a capitania. Ele poderia doar parte dessas terras, né, ele poderia administrar essas terras, criar vilas, por exemplo, economicamente ele poderia explorar. Continuando, a carta foral ou foral estabelecia os direitos e os deveres dos donatários relativos à exploração da terra. E aqui, né, a gente pode ver os direitos e os deveres. Primeiro, os direitos: criar vilas, distribuir terras, as Três Marias, que eu falei antes, a quem desejasse e pudesse cultivá-las. Exercer plena autoridade judicial e administrativa, eles poderiam mandar prender, soltar, diminuir pena. Por meio da chamada guerra justa, escravizar os indígenas a trabalhar na lavoura. Guerra justa era o seguinte: o indígena que resistisse, né, estava sendo rebelde, por exemplo, aí poderia se tornar escravo. Era uma forma também de possibilitar, né, a escravidão. Continuando, receber a 20ª parte, ou seja, 15% dos lucros sobre o comércio do pau-brasil. Sobre os deveres, o donatário estava obrigado a assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, 1/5 dos lucros sobre os metais e pedras preciosas que fossem encontrados, o monopólio da exploração do pau-brasil. Então percebam que grande parte do que era explorado ia para o rei de Portugal. E ficava muito difícil administrar essas capitanias pelos capitães donatários. Continuando, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Uma interrogação: motivos do fracasso. Distância entre a metrópole, Portugal, e a colônia, Brasil. Então, o distanciamento dificultava. Desinteresse de muitos donatários, como eu falei antes. Eram 12 donatários, mas muitos não vieram. Alto custo para se montar um engenho. Então, o custo era muito alto para manter, poucos recursos do rei, eles tinham que administrar, né, através, né, da doação das Seis Marias, cobrar os impostos, e tudo isso ficava mais difícil. A resistência dos indígenas, por exemplo, ataque de indígenas, tudo isso dificultava, né? Os indígenas fugiam na mata, dificilmente seriam pegos. Por quê? Porque conheciam muito bem, né, a mata. Excessiva descentralização política. Então as capitanias ficavam separadas uma das outras. Então não existia, né, ou praticamente era insuficiente, né, o governo português ali atuando. Não tinha um governo centralizado. Então, né, uma charge aqui sobre as capitanias hereditárias. Precisamos fazer um mapa desta terra e dividir em pedaços. Tive uma ideia. Você vai fazer este trabalho? Anos depois, ele cheio de flechas aí. Então a dificuldade do capitão donatário era muito grande, né? A questão, o problema, né? Relação passado e presente.
entender as estruturas políticas, permanências de características sociais e o preconceito racial, a origem dos latifúndios. Então o que é que a gente pode perceber? Por exemplo, as Seis Marias, que era uma prática que durou até o século XIX e muitas famílias, né, continuaram com suas terras, né, acabaram enriquecendo, e a gente vê muito forte ainda a questão do agronegócio. E tem muito relação com aquele período, desde o século XIX, desde o período colonial, a questão das Seis Marias, que acabaram formando o quê? Grandes latifundiários, grandes fazendeiros que ainda persistem, né? Ainda, né, existem famílias que consideradas, né, detentoras de grandes latifúndios. A gente pode citar, por exemplo, uma família que até na área de historiografia se estuda bastante, né? Uma família que acabou se favorecendo com as terras, por exemplo, em Pernambuco, que é a família Cavalcante. Sobre essa questão das características sociais e o preconceito racial, né? Tem uma imagem aqui que mostra o índio, né, e o colonizador, né, explorando o índio, em cima do índio. Então mostra, né, a história do que o indígena passou até hoje, de exploração, de dificuldade de garantia dos seus direitos, de falta de oportunidade, enfim. Aí tem, não liga não, as coisas são assim mesmo. E a questão do patrão explorando o trabalhador, a gente vê um preconceito muito grande com o trabalhador braçal, por exemplo, na sociedade. Continuando, né, características gerais. Aqui, né, é interessante que fala da ideia do pacto colonial. Então percebam que o envio da matéria-prima, tudo que era produzido na colônia ia para a metrópole, que no caso era Portugal. E já os produtos manufaturados iam para a colônia. Então os colonos compravam os produtos que vinham de Portugal, da metrópole, e o que era produzido na colônia, se fosse interessante para Portugal, justamente, né, era exportado e ia para Portugal, principalmente o açúcar. Lembrando que dentro dessa ideia do pacto colonial, existia também, né, por exemplo, países que também entraram nesse processo aí, né, não vai ficar estritamente entre os dois, né, colônia e metrópole, Portugal e colônia, mas também países entraram aí nessa situação, né, do pacto colonial. A gente pode citar, por exemplo, a Holanda, que a gente vai ver nas próximas aulas, que a Holanda teve uma participação muito forte nessa questão do refino, embranquecimento do açúcar brasileiro e até a distribuição. E ela vai ganhar bastante lucro, e depois vai ter um momento que vai ficar vai ser proibida de comercializar esse açúcar, de ter a fonte, no caso que era através da colônia portuguesa, né? Colônia, no caso Brasil, que pertencia a Portugal, e vai ter, né, uma situação aí que vai ser forçada, né, a Holanda a dominar, né, o Nordeste, grande parte do Nordeste brasileiro, que isso é um assunto mais para frente. Então, né, essa questão do pacto colonial, a gente pode colocar exceções, né? Então tem outra situação também que é importante destacar. Tem um livro que é chamado O Trato dos Viventes, de um historiador, Luiz Felipe de Alencastro, e ele fala, né, que a situação, por exemplo, quando, né, vai ser um assunto que a gente vai trabalhar também, a escravidão, né, negra no Brasil, né, de forma forçada, né, que os africanos chegaram aqui no Brasil e se tornaram escravos aqui no Brasil. Então, essa questão que ele destaca, por exemplo, da colônia, a relação da colônia com a própria África, né, desse comércio acontecendo diretamente e não através da metrópole. Então, ele vai destacar também dessa forma. Com, né, o fracasso, vamos assim dizer, né, das capitanias hereditárias, destacando, né, que duas deram certo lucro para Portugal, a capitania de Pernambuco, que vai se tornar a principal capitania do século XVI, e a de São Vicente, onde foi a capitania, hoje é São Paulo. Elas deram certo lucro para Portugal, né, em decorrência da implantação da cana-de-açúcar, do crescimento da produção de açúcar. E também, né, o Martim Afonso, que foi daquela expedição que eu citei, de 1531, né, para o processo de colonização, ele também se tornou capitão donatário da capitania de São Vicente. E ele vai receber mais recursos, né, tem a questão da produção de açúcar através da cana-de-açúcar, e também a capitania de Pernambuco também vai se destacar por causa da produção de açúcar. Ficava mais próximo da Europa, Pernambuco fica mais próximo da Europa, isso foi algo que favoreceu, né? Então as duas que deram certo lucro para
Portugal. Algumas até que se destacaram também, né? Mas né, a gente pode destacar Ilhéus, né, Capitania de Ilhéus, Bahia, né? Mas acho que deram mais lucro Pernambuco e São Vicente. E era necessário também criar um governo centralizado. Então foi criado, né, o governo geral em 1548 para corrigir, né, o que tinha acontecido com as capitanias e também estabelecer um governo centralizado. Existia o governador geral e também os seus auxiliares, o provedor-mor, ouvidor-mor e o capitão-mor. E também, né, para trazer uma maior relação, né, do governador com os capitães donatários, para tentar, né, articular essa atuação, né, essa exploração dos portugueses na colônia, né, no Brasil, mas que fosse, né, de forma mais atuante e articulando, né, articular o governador, conseguir articular com os capitães donatários. Por último, tem ali os vereadores, né? Os vereadores justamente eram os vereadores das câmaras municipais, né, das câmaras municipais, que elas atuavam, poderiam ajudar o governador geral, poderiam ser oposição também, né, uma oposição local. E eles eram conhecidos como homens bons, mas não quer dizer que eles eram bons, mas eles ficaram conhecidos dessa forma. É interessante também, né, trabalhar com documento. Então tem esse documento, né, que ele fala sobre as recomendações do rei para o governador geral. Esse aí é o primeiro, Tomé de Souza, certo? Então eu vou ler sobre esse regimento, né? No regimento de Tomé de Souza, escrito pelo rei de Portugal em 1548, além da indicação de Tomé de Souza como governador geral, havia recomendações de como colonizar o Brasil e lidar com os índios. Leia no trecho a seguir a importância da evangelização dos nativos. A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. E de minha parte lhes direis que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a serem cristãos e os favoreçam sempre e não consintam que lhes seja feita a opressão, nem agravo algum, e, fazendo-se-lhe, lhe façam corrigir e emendar, de maneira que fiquem satisfeitos, e as pessoas que lhes fizerem sejam castigadas como for justiça. Então ele coloca dentro de uma ideia que ocorresse, né, a catequese, que os indígenas se tornassem cristãos, mas que não fosse de uma forma que ocorresse opressão, que eu acho muito difícil isso não acontecer, porque eles estavam trazendo, né, uma ideia de como se eles estivessem trazendo, né, uma ideia de civilização, de uma cultura superior, né, e eles estavam impondo a sua cultura. Em nenhum momento o indígena estava sendo consultado dentro dessa ideia de imposição. Né? Então já é algo, né, que de violência também, fora a violência, né, através, né, de luta, né, contra, né, no caso a resistência indígena acontecendo, né, o confronto, né, entre os portugueses que não vai impedir de que isso aconteça, vai acontecer, né? E ele fala dentro de uma situação, né, de tentando, né, uma ideia de amenizar, né, de corrigir, emendar, tudo isso falando, né, que fiquem satisfeitos, mas isso vai ser dentro de uma extrema violência, né, não só física, mas também cultural. E até aquela história da guerra justa, né, é uma forma de acontecer do indígena ser escravizado. Né? Sobre as funções dos auxiliares do governador geral, que eu citei antes, né, o ouvidor-mor, ele cuidava da justiça, o provedor-mor cuidava das finanças, o capitão-mor encarregado da defesa do litoral. Sobre, né, os governadores gerais, a gente pode destacar, né, se trabalha mais esses três, né, que justamente Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza ele foi importante porque ele fundou, né, a primeira cidade, né, que vai ser a capital, né, Salvador vai ser a capital desse período aí do Brasil colônia.
Também ele vai doar Seis Marias, criação de engenhos, criação do primeiro bispado e a vinda dos jesuítas, por exemplo, Manuel da Nóbrega. Então ele vai, né, vai ser o início do governo geral, e ele vai tentar, né, trabalhar o que não estava acontecendo, ou, né, ampliar dentro dessa ideia do governo mais centralizado, que não estava acontecendo no período, né, antes das capitanias hereditárias. Lembrando que as capitanias hereditárias não desapareceram, né? Era só uma questão do governo. O governo geral vai ganhar uma importância maior, né? Ele surge dentro de uma importância maior e ao mesmo tempo tentar articular com as capitanias hereditárias. Então esse foi o primeiro governador geral, Tomé de Souza. E o próximo foi Duarte da Costa, né? Que vai ser um governo mais tumultuado, né? Como vocês já percebem aí, né? Atritos entre colonos e jesuítas, bispo, governador, atritos com índios e invasão de franceses ao Rio de Janeiro. Os jesuítas eram padres católicos que vieram dentro de uma ideia de catequizar os índios, né, representando a Igreja Católica. Na Europa estava acontecendo a Reforma Protestante, e depois, né, com a Reforma Protestante através de Calvino, através de Lutero, e depois, né, surge a Contra-Reforma, e, né, os jesuítas vieram para a América no sentido também de catequizar os índios, de expandir a fé cristã. Tanto é que, por exemplo, o Brasil é o país mais católico do mundo, né? Muito em decorrência porque os portugueses naquele período eles eram católicos. Então ocorreu, né, a expansão do catolicismo desde o período colonial. Então os jesuítas também eles passaram a defender o fim da escravidão, né, e vai ocorrer também essa questão da diminuição da escravidão indígena e o início e o aumento da escravidão dos africanos, né? Eles vão chegar no Brasil, né, de forma forçada, vão ser capturados lá, né, comprados e chegam aqui no Brasil e são escravizados, que a gente vai ver isso em outras aulas. Sobre a questão também dos franceses, que cita aí, né? A questão dos franceses foi o seguinte: os franceses, vocês viram que desde o período colonial eles estavam chegando aqui no Brasil. Então eles chegaram a dominar o Rio de Janeiro e formaram, né, a França Antártica, certo? E também eles se aproximaram, como eu falei antes, dos indígenas. E ocorreu uma confederação, né, organizada pelos indígenas, a Confederação dos Tamoios. E isso nesse período do governador Duarte da Costa. Então foi um governo conturbado de Duarte da Costa. Mendes Sá, né, é estabelecido esse governo, né, ele tenta restabelecer a paz interna e a expulsão de franceses do Rio de Janeiro. Ele vai conseguir com o apoio dos portugueses, com o apoio da metrópole e também com a ajuda do seu sobrinho, que ele era chefe militar. Mas ele vai, né, no caso o sobrinho era Estácio de Sá, que vai acabar sendo morto também. Mas eles vão conseguir, né, Mendes Sá vai conseguir expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E vai também estabelecer essa questão, né, por exemplo, que eu citei, a Confederação dos Tamoios, né, essa questão da organização indígena e resistência. Ele vai conseguir também reprimir essa resistência indígena. Então ele vai ser um governador que ele vai estabelecer uma ideia de organização, já que o anterior, Duarte da Costa, não estava conseguindo. Então esses são os três principais governadores que caem no Enem, né, em vestibular por aí, e são governadores, os três primeiros e os três mais importantes que são estudados. Só pontuando o que a gente viu, né, para concluir, a gente viu sobre o período pré-colonial, o início da colonização com as capitanias hereditárias e, por último, sobre os governadores gerais. Tá certo, pessoal? Então, um abraço. Até mais.